conversão não é um esforço heróico. É uma resposta de confiança a um amor que nunca se esquece de nós. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos do 17 ao 30. Meus irmãos e minhas irmãs, o caminho quaresmal se acelera e a liturgia de hoje nos convida a dar um passo mais profundo. Não observar apenas o conflito que cresce em torno de Jesus, mas a entrar no mistério que ele vive com o Pai. É lá, nessa intimidade, que a nossa conversão encontra fundamento. O profeta Isaías hoje nos aponta a direção, dizer aos prisioneiros, saiam, e àqueles que estão nas trevas, vinde à luz. Isaías capítulo 49, versículo 9, saiam é um imperativo que indica sair, emergir, atravessar um limiar, e vinde à luz no sentido de revelar-se, de desvendar-se. Meus irmãos e minhas irmãs, não é só uma libertação externa, é um parto interior, é sair de onde estamos presos para voltar a viver em plenitude. Na primeira leitura, o profeta Isaías fala a um povo que voltou do exílio, mas ainda carrega o exílio por dentro. E a palavra de Deus toca o ponto mais sensível, a confiança. Acaso esquece uma mulher o seu bebê, de não se compadecer do filho das suas entranhas? Mesmo que estas se esquecessem, eu não me esquecerei de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. Em hebraico, entranhas é raham, que também forma a palavra entranhas, que traduzimos muitas vezes por misericórdia, rahamim. No mundo bíblico, a misericórdia não é um sentimento abstrato. É visceral. É um movimento profundo de quem olha para o outro e se comove como uma mãe. Raham, o útero, rahamim, as entranhas, o mais profundo. Sem essa confiança fundamental, até as coisas mais simples se tornam difíceis, quase impossíveis. A vida é um milagre de confiança e de cuidado. O evangelho de hoje continua o relato da cura do paralítico de Betesda. Jesus tinha curado em sábado, e agora os chefes dos judeus o perseguem. E Jesus responde, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em grego, trabalha é ergazetai, do verbo ergazomai, fazer, operar, agir. Jesus não diz, meu Pai descansou, ele diz que o Pai continua agindo. Na teologia judaica do tempo, Deus tinha descansado no 7º dia da criação, mas continuava sustentando o mundo. Jesus revela algo ainda mais profundo. A ação do Pai não é só manutenção, é salvação contínua. E ele, o Filho, participa dessa mesma ação. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também chamava Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. São João capítulo 5, versículo 18. Veja, o conflito não é só sobre a lei. Não é sobre a lei. É sobre quem tem autoridade para falar de Deus assim. Jesus então entra em um discurso que é uma das revelações mais altas do 4º evangelho. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. São João capítulo 5, versículo 20. A palavra ama no grego é philei, do verbo phileo, amar com ternura, com intimidade. E a palavra mostra, que compõe a frase, ele mostra tudo o que faz, mostra, quer dizer revelar, fazer ver. Então a relação entre o Pai e o Filho não é hierarquia fria, é comunhão de amor. E dessa comunhão nasce a missão. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem quer. São João capítulo 5, versículo 21. Ressuscita no grego
é o verbo egeiro. Egeiro é o mesmo verbo que aponta para a ressurreição, como alguns dias dessa semana nós já acenamos. E dar vida quer dizer fazer viver, comunicar vida. A autoridade de Jesus não vem de um título, vem da participação na vida do Pai. E aqui está o ponto que toca a nossa existência. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. São João capítulo 5, versículo 24. A expressão ouve é o grego akouon, do verbo akouo, escutar com atenção, acolher, e crer é confiar, entregar-se, assumir toda a vida de Jesus, suas palavras e seu exemplo. A vida eterna não é só um depois, é uma realidade que começa agora, quando a palavra de Jesus encontra um coração que escuta e confia. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. Passou aqui a atravessar, mudar de estado. É a mesma lógica do profeta Isaías, sair da prisão, sair das trevas, atravessar para a luz. E Jesus prossegue, vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. São João capítulo 5, versículo 25. E aqueles que viverão não se refere primeiro aos mortos, nem à ressurreição final, mas toca a experiência cotidiana. Somos continuamente chamados a uma confiança na vida que não seria possível sem uma renovada confiança em um amor que nos precede, nos acompanha, nos espera. Os mortos somos nós, tantas vezes quando a vida se reduz à repetição, medo ou resignação. E Jesus anuncia algo ainda maior. Não vos admireis disso. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. São João capítulo 5, versículos 28 e 29. Túmulos é o lugar da memória, o sepulcro. A imagem é forte. A voz de Cristo alcança até onde parece não haver vida. E os que tiverem praticado o bem sairão para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São João capítulo 5, versículo 29. Perceba, a fé não é só ouvir, é deixar que a palavra se torne vida concreta. O que isso significa para nós nesse caminho quaresmal? O que isso significa? Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a um exame de consciência sobre a nossa relação com o Pai. É essa intimidade amada e cultivada que representa o fundamento estável e inviolável da nossa vida. Foi essa consciência de um amor invencível que deu a Jesus a força para suportar a rejeição, a humilhação e a morte. E é essa mesma consciência que nos permite sair das nossas prisões, do medo, da amargura, da desconfiança, da identidade ferida. A conversão não é um esforço heróico, é uma resposta de confiança a um amor que nunca se esquece de nós. O profeta Isaías concluiu com um grito de esperança: exultai, ó céus, alegrai-vos, ó terra, monte, rompei em gritos de alegria, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos seus pobres. Isaías capítulo 49, versículo 13. A expressão consola, no mundo hebraico, é fazer respirar, alargar os pulmões, dar espaço para a vida, e esse verbo se tornará o nome próprio do Consolador, é o Espírito Santo, o Ruá, que em nós é germe de vida tão plena que é eterna. Hoje o Senhor nos diz: sai da prisão, do não vale a pena, da treva do ninguém se importa, da resignação que parece humildade, mas é só cansaço. E o motivo é simples, é visceral: eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. A nossa conversão é responder a essa memória de amor com um passo de confiança. Talvez a oração mais verdadeira seja: Pai, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero passar da morte para a vida. Eu quero crer que o teu amor é maior que o meu esquecimento.
Uma santa e abençoada quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.